Aqui vamos mostrar uma sequência de carillas pré-fabricadas da marca comercial Componir. De um caso onde tenho 4 dientes anteriores com múltiplas restaurações de resinas compostas. É o caso inicial com restaurações deficientes, dentes um pouco curtos em sua porção gengival. Eu percebo que a guia M tem um tamanho adequado mesodistal, pero corto em direção cérvico-incisal, por lo que realizamos cirurgia periodontal passada em la guia M. Depois da cicatrização, vou selecionar o tamanho dos dientes que eu quero. Aqui eu tenho 4 tamanhos: pequeno, médio, grande e este grande. E vemos que ao probar o tamanho grande é incompatível com o dente da paciente. O tamanho não é adequado, por lo que escolheremos um tamanho menor, neste caso, tamanho M. Colocamos o tamanho M sobre o diente 21 e percebo que tenho um assentamento praticamente perfeito, tanto em sentido mesodistal como cérvico-incisal, por lo que selecionaremos para ela o tamanho M. Vou aprovar em outro dente para ver se são compatíveis, o dente 11 também. E como se considera realizar o procedimento de lateral a lateral, os 4 dentes se realizarão com tamanho M. A partir de aqui, vou escolher o tamanho M selecionado já anteriormente. E depois, vamos a escolher o color. Eu tenho 2 colores na carilla pré-fabricada. É o color transparente e é o esmalte, bleach, ou é o color de dente aclarado, ou enamel bleach. Em modo general, usamos bastante o color transparente, cambiando o color de ella com a resina por debaixo. Então, se eu coloco a escala bleach ou de dientes aclarados e percebo que está muito branco, no caso da paciente, então nossa opção vai ser usar a escala transparente. Posiciono a escala transparente sobre o dente e vemos que é mais compatível. E essa escala trabalha junto com a resina que eu vou usar debaixo, e nesse caso, a resina Brilliant. E para simular essa resina, tenho uma escala que se conecta a la outra, que é do color da resina que eu vou utilizar. E neste caso, color de dentina A3. La posiciono sobre a carilla transparente e quando deslizo uma sobre a outra, consigo ver o color final que a resina vai atender. Com isso, eu vou ter já, teoricamente, o resultado final da combinação da resina de dentina com a carilla pré-fabricada. Como guia, percebo que devo realizar uma preparação vestibular. Então, aqui trabalhamos com fresas multilaminadas e multiplicador em micromotor, realizando um pequeno desgaste cervical e proximal, com o objetivo de assentar minha carilla, eliminando retenções e volume em vestibular. Como é uma carilla um pouco mais plana, eu vou necessitar desgastar um pouco em o terço médio para lograr assentá-la bem. Com a mesma guia que escorrimos o tamanho, podemos ver o posicionamento. Realizo um desgaste cervical e proximal delicado e vou chequeando em cada momento se o desgaste é adequado com a guia de seleção. Já temos as preparações listas, 11, 12, 21 e 22. Eu vou aprovar as carillas para ver se têm uma adaptação melhor que ao início. Logo, colocamos as carillas sobre os dientes e vejo que elas estão em uma posição adequada. E se necessito, posso realizar algumas correções de formato proximal, incisal ou cervical, com isso de lija o papel, o que facilita bastante o processo. Hago a prova das carillas e agora os laterales. E percebo que ao colocar um pouco de água, as carillas vão interactuar com o substrato do dente. Isso quer dizer que a resina composta, que se situa por debaixo, é determinante no processo de color e cimentado de minha carilla. Para cimentar a carilla, eu vou limpar a parte interna, pode ser com álcool, e vou aplicar um adesivo, que neste caso deve ser o adesivo One Coat SL. Polimerizo o adesivo, então realizo o cimentado.
Aqui já cimentamos o dente 21, por lo que vamos a realizar a sequência do dente 11. Proteja o dente vecino e vou gravar o esmalte com ácido fosfórico e aplicar um adesivo de gravado e lavado de 2 passos. Se eu quiser realizar a técnica seletiva, pode aplicar o ácido fosfórico em esmalte e aplicar um adesivo universal em esmalte e dentino. Aqui estamos aplicando ácido fosfórico em todo o esmalte. Espero 15 segundos, lavo bem, removo o excesso de umidade e aplico um adesivo convencional, One Coat SL. Este mesmo adesivo que apliquem ao diente, lo vou aplicar em la carilla. La sugerencia es aplicar la resina composta en la parte interna de la carilla, por lo que es obligatorio polimerizar el adesivo en la parte interna de la carilla. Entonces, aplicamos el adesivo en vestibular activamente, esperamos la evaporación del solvente, aplico un chorro de aire bien leve e aplico o adesivo depois em la parte interna de la carilla. Eu vou llevando la carilla lentamente. Vou posicionando. A resina é bem viscosa, por lo que facilita o posicionamento da carilla. Vou limpiar os excessos cervicales com a espátula para resina composta. Em proximal, pode passar na tira de acetato ou hilo dental. Será importante remover bem os excessos da resina antes de polimerizar. Então, limpiamos os excessos de resina com a espátula em cervical. Com a tira de acetato, vou passar hacia palatino, llenando os espaços e limpiando os excessos cervicales. Depois de remover os excessos, eu polimerizo. Realizado isto, eu vou chequear a outra carilla em o dente 12. E se está tudo ok, realizarei o mesmo procedimento. Então, a opção é fazê-la uma a uma, passo a passo, limpiando os excessos, polimerizando, para que não exista risco de que quede retenida. Aqui temos o aspecto imediato, retiramos os hilos, pulimos a margem de rival e este é o aspecto depois de 7 dias, de nossa paciente com uma sorriso final satisfeita e feliz.